Boa noite, gente. Estamos aqui em nome da BPMP Brasil para mais uma live. Hoje a gente está muito feliz porque tem aqui a Denise Barroso. Denise foi minha amiga, né, na jornada acadêmica. Cresceu bastante, a gente pôde acompanhar aí a evolução dela. Ela hoje é a fundadora da Plic, né? Ela é duas vezes eleita uma das melhores estrategistas de Customer Experience do mundo, professora mentora, e está aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouco sobre a interface, né, do gerenciamento de processos com a experiência do cliente, né? Então, seja muito bem-vinda, Denise, né, aos nossos amigos aqui da BPMP Ceará e Brasil, né, já que essa live aqui é ao vivo, né, está sendo transmitida aqui para muita gente. Bom, eu queria iniciar pedindo então para a Denise fazer a sua apresentação, falar um pouco sobre a trajetória dela, né? E o que que ela tem para falar aqui. Seja bem-vinda, Denise. Olá, time de sucesso, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, né, em estar com essas pessoas que eu tenho a honra de acompanhar também a jornada, né? A gente se cruzou na vida acadêmica e com alguns que fazem parte aqui, também já me cruzei na vida profissional e agradeço pelo convite, né, para a gente estar aqui falando sobre o dia a dia, né, das empresas e dos consumidores, né, dos consumidores barra cliente, né? Então a gente vai bater um papo aqui para a gente falar como esses processos organizacionais eles impactam ali, né, nas experiências dos clientes, né? Então a minha jornada ela veio através, né, do meu dia a dia desde quando eu startei na minha vida, né? Que a gente começou a falar ali sobre atendimento. E aí eu passei por algumas empresas, a gente vai fazer aqui uma apresentaçãozinha rápida, para a gente começar ali a entender, né? Onde é que a Denise está e por que que a Denise decidiu vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto que a gente tanto, né, escuta, que são experiências, e a gente vai entender ali o que é que são experiências reais. Legal, bacana, estou super curioso. Enfim, é um tema que eu tenho várias vivências na prática também, mas nada melhor do que estar aqui como um especialista, né? Uma pessoa que estudou, que viveu, que fala disso em todos os eventos aqui em Fortaleza, todos os eventos grandes, no centro de convenções, sempre eu assisto a Denise, ela está por lá, né? Então vai ser super legal. Estou aqui com papel e caneta na mão, pronto para anotar um monte de coisa. A gente vai fazer algo diferente, né? Eu vou botar já, né, que o Carlos diz aí que tá muito vivendo, a gente vai trocar um papo, a gente vai trazer conteúdo, mas a gente vai falar um pouquinho, né? E a gente vai bater esse bate-bola para a gente falar aí sobre isso. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, eu consigo ver perfeitamente. Tá ótimo. Então, né, eu costumo chamar todas as pessoas que me acompanham, né, de time de sucesso, pelo fato de que ninguém faz nada sozinho, né? Processos a gente já entende que eles são correlacionados e a gente precisa um dos outros para que a gente chegue num objetivo final, né? E a gente vai falar ali sobre essas experiências, né? Então, muito boa noite. Eu sou Denise Barroso, né? Tive a honra de estar agora, né, trazendo para o mercado mais um livro de experiência e sucesso do cliente. Estou como coautora de um livro, vou deixar o link aqui para vocês, onde a gente fala o que realmente gera retorno financeiro para as empresas, né? Então, ali eu estou como escritora também. Lancei esse livro agora na última semana, né, lá Legal. em São Paulo, estou muito feliz, né? Trabalhei em algumas empresas que algumas pessoas já conhecem, né? Tive aí a oportunidade de trabalhar no time da Apple, foi a minha última empresa, né? Eu era uma das empresas terceirizadas da Apple. Passei ali também, né, por algumas outras empresas, como Grendene, Unimed Fortaleza, e hoje tenho a minha empresa, que é uma empresa de tecnologia, que se chama Plique, e a gente tem como proposta para o mercado atuar
para captar as experiências dos clientes através da voz do cliente, para melhorar essa concepção e o entendimento das empresas sobre como que elas estão entregando os processos para que os clientes sintam as experiências, né? Sou também cientista aí em CX Internacional e sou mãe da Isabela, uma pequenininha de 4 aninhos. Então, hoje, né, além de tudo isso, eu sou mãe, tá? Mas vamos começar, pessoal, falando um pouquinho, né, sobre, passar aqui rapidinho esses clientes que eu já passei, sobre experiência, né? E experiência, aparentemente, é um bicho de 7 cabeças, mas não é. As experiências é tudo que é aquilo que a gente faz com que os nossos clientes, eles sintam em todos os pontos de contatos com a empresa. Desde ali de um processo, né, de descoberta até ele realmente fazer parte do seu time de clientes. Então, quando a gente fala sobre experiência, ele é literalmente o resultado direto de todos os processos que a empresa ela se conecta com o cliente. Então, qual é a diferença entre jornada do cliente e os processos da empresa? Eu digo que os processos são todas as ações que as empresas fazem para elas entregarem os serviços para o mercado. E a jornada do cliente, elas são todas as ações que o cliente faz para ter aquele produto que a empresa oferta para as organizações. Então, essas duas chaves, elas precisam se casar. Por quê? Porque se eu tenho um processo onde ele beneficia apenas a organização e ele está deixando o cliente insatisfeito, isso vai fazer com que haja uma ruptura. E não existe uma empresa sem clientes. Então, possivelmente, o que acontece? As empresas elas começam a perceber que os processos elas estão é, quebrando essa ruptura quando elas começam a ter um maior número de clientes satisfeitos. E quando ela começa a enxergar uma evasão, tem alguma coisa errada. Só que a maioria das empresas, elas não olham para as percepções dos clientes. Nem sempre somente o comportamento do cliente vai dizer se você está ou não entregando uma boa experiência para o cliente. Você também precisa perguntar para o cliente. Então, eu tenho que cruzar a voz do meu cliente, eu tenho que fazer pesquisas com o meu cliente dentro da jornada desse cliente para saber se realmente os meus processos estão de acordo com a necessidade. Então, o que a gente precisa fazer para cruzar essas informações? E olha só que bacana esse dado aqui, ó, que eu trouxe. 70% dos problemas de experiência, ela não é falha de pessoas. Ela é falha de processos. Porque se eu não tenho um processo organizacional bem estruturado, se eu não estou conduzindo o meu cliente com uma forma ágil e que ele sinta algo positivo, possivelmente vai impactar na saída do cliente. E a gente sabe que todo ser humano, ele se adapta àquilo que condiz ao ambiente dele. Então, se eu entro numa empresa aonde eu não tenha processos organizados, cada um vai fazer do seu jeito. E se cada um faz do seu jeito, qual é o jeito certo e menos doloroso
para o cliente se relacionar com a empresa. Essa é uma dor real, principalmente nas empresas que elas têm um crescimento muito rápido. Esse crescimento muito rápido faz com que a gente tenha a necessidade de atender os clientes, de resolver os problemas do cliente, de deixar o cliente satisfeito, porém eu não tenho algo estruturado internamente. Isso vai virando uma bola de neve. Então, quando eu digo que o meu cliente ele está sendo mal atendido, possivelmente tem alguma quebra nos meus processos internos. E qual processo está quebrando? Como que eu sei qual é o processo que eu preciso melhorar dentro da minha organização? A primeira coisa é colocar a jornada do cliente em evidência. O que é jornada do cliente, Denise? São os passos que o cliente faz para adquirir o seu produto e o tempo de permanência que ele fica com você, o que que ele consegue absorver e enxergar de valor. Então, essa é a jornada. Então, como o cliente te encontra, como que ele consegue tomar a decisão por você, qual é a facilidade dele contratar o teu produto e o teu serviço, qual é a facilidade que ele tem de resolver alguma coisa com a tua empresa, quais são os resultados que ele está tendo com o teu negócio e como que eu faço para renovar um contrato ou para cancelar um contrato. Para cada caixinha dessa, eu tenho uma experiência, uma emoção e um sentimento que eu introduzo no meu cliente. Então, se eu chego para o Carlos e falo assim, Carlos, como que está a satisfação do seu cliente no quesito de contratação do teu produto e do teu serviço? É demorado? Por que que é demorado? É demorado porque a empresa criou muita burocracia para que ele pague as contas, porque no final de tudo, quem paga as contas são o cliente. Então, o quão moroso está sendo você colocar esse cliente para dentro? Isso é responsabilidade dos processos internos ou isso são responsabilidade de terceiros? Exemplo, eu tenho que responder a legislações externas para que esse cliente compre o meu produto e o meu serviço. Isso são percepções de experiências. E todos esses pontos de contato, que nós chamamos de touch points, eles vão evidenciar as experiências do seu cliente. Então, quando a gente fala, né, aqui de processos, a gente tem os processos que nós que trabalhamos, né, dentro dessas organizações, a gente consegue identificar quais os objetivos que esse cliente tem, qual é o mapeamento dos processos atuais da organização, quais são as análises de melhorias que estão sendo feitas dentro desse processo. E essas análises de melhorias, elas são traduzidas pela voz do cliente. Qual o redesenho de processo que eu preciso executar para entregar uma boa experiência para o meu cliente? Quais são as documentações e quais são os canais de comunicações que eu vou me relacionar com esse cliente? Essas mudanças, elas vão impactar no dia a dia desse meu cliente? Quais são as implementações que nós vamos ter que organizar para fazer a melhoria desses processos? Qual o custo que nós vamos entregar para o nosso cliente
para ele entender a mudança desse processo. Ou eu vou levar direto para os ganhos que ele vai ter com a mudança no processo. E quais são as ações de monitoramento desses processos internos perante as mudanças das emoções e sentimentos dos clientes na jornada de relacionamento? Então, quando a gente passa por essas ações de processos organizacionais, a gente passa por, no mínimo, 6 etapas. E essas etapas, elas precisam ser conduzidas. E a condução hoje, pessoal, não é só em benefício da empresa. Às vezes, eu aumento o custo operacional em algum lugar, porque eu estou trazendo uma melhor experiência para o meu cliente, porém, eu vou tirar isso através do ROX. Denise, o que é ROX? É o retorno sobre a experiência do cliente. Quantas vezes esse cliente vai retornar para mim depois dessa mudança? Quantas vezes esse cliente vai falar bem de mim nas redes sociais com essa mudança? Quantas vezes esse cliente vai me indicar com essas mudanças? Quando eu passo a olhar para a experiência, né, que é o ROX, além do ROI, eu consigo entender que eu posso aumentar um pouco o custo da minha operação ali, nos ajustes dos processos, porém, com um tempo maior, ele vai se pagar através das emoções e dos sentimentos dos clientes, que são as experiências. Hoje, todo mundo, antes de comprar alguma coisa, a gente vai olhar a reputação dessa marca em todos os canais abertos. No Google Meu Negócio, no Reclame Aqui, escutar de pessoas próximas. Então, o que que o seu cliente está falando de você? E o que ele fala é o primeiro R que a gente trabalha aqui na empresa. A gente tem 4 R's, mas eu vou falar aqui da reputação, que esse é o primeiro, que a maioria dos clientes eles olham antes de comprar alguma coisa, algum serviço. Por quê? Porque o que falam de você quando você não está presente é muito mais importante. Então, a primeira etapa que o cliente faz é a busca da reputação da sua marca nas redes abertas. Então, se você busca a reputação da sua marca, como que ela está hoje? E a reputação, ela também está intrínseca em todos os processos organizacionais. Porque se eu me conecto com os processos e eles são processos fáceis, desde o atendimento até uma ruptura, isso vai estar estampado nas redes abertas. Quando eu começo a me relacionar com o cliente, que é o segundo R, para a gente olhar para os processos e olhar para a jornada do cliente, que eu vou começar a entender como esse cliente quer se relacionar comigo. Quais são os canais que ele mais tem contato? Por que que ele gosta de responder por esses canais? Qual o time de dados e informações que eu vou mandar para ele dentro dessa jornada? Que existe também a jornada de relacionamento. O que que eu vou mandar? Em que tempo eu vou mandar? E por que que eu vou mandar? Lembrando que eu preciso segmentar a minha base. Porque
cada perfil de cliente, eu preciso me comunicar de forma diferente. Então, o cliente ele vai buscar a gente através da reputação, que a reputação está intrínseca lá nos processos que os clientes atuais eles vivem, e aí ele começa a tomar a decisão. E quando ele opta em fechar o contrato com a gente, ele passa a se relacionar. A empresa passa a se relacionar com esse cliente. Então, o que que eu vou mandar? Como eu vou mandar? Quais os canais que eu vou mandar? Se eu comecei agora a olhar para isso, eu vou para uma outra etapa que a empresa ela precisa entender e que o cliente vai permanecer, que é a etapa da retenção, a retenção dos processos. E retenção, gente, não é só quando o cliente quer cancelar com você. A retenção é todo o processo plugado no relacionamento que vai fazer com que você entenda o perfil daquele cliente, aonde você consiga ofertar novos produtos e novos serviços dentro daquele período que o cliente fica com você, que é chamado LTV, é o tempo de permanência do cliente contigo. Então, esse R de retenção dentro da jornada do cliente, ele vai fazer com que a empresa entenda quais são as dores que o cliente tem, quais são as dificuldades que o cliente tem, cruzando dentro da percepção da jornada, para que eu consiga resolver os problemas dele, caso ele esteja com algum impacto no entendimento do valor que eu entrego para ele, ou se eu consigo ofertar novos produtos e serviços para ele dentro daquele período que ele está. Então, a retenção é exatamente aquela chave motriz do dia a dia da experiência do cliente com a usabilidade do teu produto, do teu serviço, do teu suporte, do teu atendimento e do teu relacionamento. Então, a gente já viu a jornada de busca, que ele vai olhar a reputação da tua marca, que são os processos ali, que a gente sabe que o time de marketing é o que mais impacta. O cliente, ele vai olhar os processos comerciais, ele vai viver os processos comerciais depois que ele define fechar com você. Então, quais são os processos comerciais que tem aí até ele fechar, quais são as dificuldades. Depois que o cliente fecha, a gente vai para uma jornada que é o tempo de permanência do cliente na casa. É aí que eu preciso fazer as minhas pesquisas de satisfação, mandar as minhas pesquisas de NPS, mandar as minhas pesquisas de CSAT, mandar as minhas pesquisas de SES, que é o esforço que esse cliente faz para resolver um problema com você, mandar informações sobre esses processos. E é aí que a gente começa a nos orientar a melhoria de processos através da escuta do cliente, que são as experiências. Então, o meu R de retenção, ele é um dos principais Rs para manter o cliente dentro da tua carteira. Quando a gente passa pelo R de processos de manutenção de carteira, que é a retenção, claro que toda empresa tem clientes que cancelam, tem clientes que saem da base, né? Então, o porquê que esses clientes saíram? Entra um outro R que a gente fala que é o R da reativação de carteira, que é o processo de reativação. Qual o processo que a sua empresa tem para reativar o seu cliente? Denise, os meus clientes, eles saíram por coisas que eu já corrigi, porque lá no processo de retenção, o meu processo A não estava legal para ele, mas agora tá. Então, é hora de bater na porta dessa pessoa que saiu e chamar ele de novo para dar uma oportunidade, uma segunda oportunidade para você mostrar que o processo que estava impactando dele conseguir enxergar
o valor naquilo que você entrega, ele foi modificado. Ele está simples. E o melhor, você ainda pode dizer que foi devido a escutar a experiência dele que vocês mudaram esse processo para melhorar. Então, a reativação é uma forma de você mostrar que você melhorou os seus processos e que você pode trazer esse cliente de novo de volta. Então, a gente tem ali os 4 R's, que é uma metodologia que hoje a gente trabalha aqui na empresa, que é olhar a reputação da sua marca, analisar o processo de relacionamento com seu cliente, estruturar o processo que a gente fala que é de retenção, que são os processos fins ali da empresa, e o processo de reativação de base, que ele é muito importante para o teu negócio. Então, quando a gente começa a trabalhar dentro dessa camada de processos, a gente começa a redesenhar os nossos processos através da nossa jornada com o cliente. Então, qual é a jornada do nosso cliente? É a jornada dos 4 R's: reputação, relacionamento, reativação e retenção, tá? Então, todo negócio, ele deve olhar para os processos dele, focando em quem paga as contas. E quem paga as contas não é o seu patrão, nem o setor financeiro. Quem paga as contas são os clientes. Não existe nenhum processo e nem existe nenhuma empresa e nem melhoria de processo se eu não tenho para quem entregar o meu produto e o meu serviço. Então, se eu não conseguir entender que não são os processos internos que vão ditar o meu cliente, eu tenho que rever. Porque, na verdade, hoje, o nosso concorrente, o seu concorrente, eles estão olhando para as experiências que eles estão tendo com as organizações para tomar a decisão de permanecer ou não com você. Muito se fala, né? Aí, Carlos, que os clientes deixam as empresas, às vezes, por preço. E nem sempre é. Qual é o principal impacto de saída do seu cliente? Você sabe? Como que você vai saber? Monitorando ele através da escuta, da voz dele. Então, você pode se antecipar a uma saída de base se você estiver fazendo pesquisas com o seu cliente. Denise, as pessoas não gostam de responder pesquisas. Ok, mas sabe o que é mais interessante? É que quando eu quero saber a reputação de marcas, comprar alguma coisa, eu vou lá olhar a avaliação dos outros. Então, a palavra dos outros, a avaliação dos outros é mais importante do que a tua avaliação, né? Então, a tua não vale, mas a dos outros importa. Então, quando a gente começa a comentar sobre essas avaliações, eu consigo entender o que melhorar. O melhor cliente para qualquer empresa melhorar processos são os clientes chamados detratores ou insatisfeitos. Porque são através deles que nós vamos melhorar os nossos processos. E muitas empresas têm medo de escutar os feedbacks dos clientes. Então, se eu não escuto, como eu vou melhorar os meus processos?
para entregar uma boa experiência, para manter esses clientes dentro do meu negócio. Vocês que estão no achismo, eu acho, eu acho, eu acho, enquanto vocês acham que os clientes estão saindo por determinadas coisas, o seu concorrente já sabe por que eles estão saindo. Porque enquanto você não busca essas informações, os teus clientes estão botando isso nas redes principais. E o teu concorrente vai lá e já fala quais são os processos que eles têm que vão fazer com que eles comprem do teu concorrente. Então, a jornada do cliente, ela é transmitida e direcionada pelos processos internos. Olha assim, olha esse slide, eu trouxe aqui algo bem simples, bem rápido para a gente entender, né? Os processos fins, que são conhecidos da gente, né, da gestão de processos, ou os processos primários, eles são aqueles que entregam valor direto para o cliente. É aonde ele sente aquele impacto da emoção e da ação. Vendas. O onboard, para quem ainda não sabe o que é o onboard, é quando o cliente fecha e ele precisa aprender alguma coisa sobre seu produto ou seu serviço. O suporte, o faturamento e a entrega. Gente, uma das principais reclamações são boletos enviados errados, cobranças indevidas, boletos sem chaves para pagamento. Isso é experiência do cliente. É uma emoção negativa que eu estou entregando para as pessoas que estão ali comprando o meu produto e o meu serviço. Agora, bora olhar aqui os nossos processos chaves, né, que são os críticos aqui, para a gente conseguir mostrar o valor do nosso produto e do nosso serviço dentro da experiência do cliente. Esses processos, eles impactam ali, ó, diretamente na jornada do cliente e eles moldam a percepção do teu cliente perante ao teu produto e o teu serviço. Aqui impacta diretamente na reputação da tua marca. Como? A forma com que você se comunica com ele, o tempo de atendimento que você entrega para ele, as políticas de cancelamento, as garantias dos teus produtos. Isso são os processos que impactam diretamente no tempo de permanência daquele cliente. E quando eu olho para os processos de apoio, que é aquilo que o cliente não vê, mas que a empresa ela precisa ter para entregar uma boa experiência. Denise, o que que o RH tem a ver com a experiência do cliente? Tudo. Quem são os teus colaboradores? Eles estão alinhados ao propósito da empresa? Eles acreditam no teu produto e no teu serviço? TI, como está a infraestrutura, a usabilidade do teu produto e do teu serviço. Parte jurídica, como está o trâmite de contratação? É muito moroso? Se eu trabalho com entregas de produto físico, como que está a promessa de entrega e a entrega desses produtos? E a parte financeira? Então, a experiência do cliente, ele não está direcionada, como a maioria das empresas acreditam, apenas nos processos de atendimento e suporte. Ele está
diretamente relacionada à nossa árvore de processos. Nossos processos primários, nossos processos chaves e os nossos processos de apoio. Então, se eu tenho alguma coisa que impacte na felicidade do meu cliente dentro desses processos, o cliente vai estar indo para o teu concorrente. E a gente só vai melhorar os nossos processos se a gente estiver acompanhando a jornada do nosso cliente. Olha só a diferença do mapeamento de processos que nós já conhecemos sobre o mapeamento da jornada do cliente. A gente pega os processos da empresa e a gente coloca esses processos na percepção da jornada do cliente. Quais são os passos que ele precisa fazer? Tá tudo em inglês, depois eu mando aí para vocês, eu passo para o Márcio e ele passa para vocês, tá? Quais são os processos que ele precisa fazer? Quais são as atividades que eles têm? Nessas atividades, quais são as emoções e os sentimentos que eles têm? Eles estão preocupados, eles estão ansiosos, eles estão tristes, eles estão com raivas, eles estão felizes. Como é que isso acontece? Quais são os canais de comunicação que eles passam? E quais são as principais dores que eles têm? Então, para cada processo da empresa, quais são os- as ações que os clientes têm? Então, aqui, nessa primeira parte, eu tenho os processos que nós, da área de processos, né, que trabalha com BPM, BPMS, a gente já convive com isso todos os dias. E do outro, eu trouxe algo simples, que são as jornadas que os clientes passam dentro desses processos. O tempo que eles esperam, o que que eles precisam entregar. Então, tudo que a gente faz internamente, a gente precisa acompanhar também para os nossos clientes. Então, eu trouxe aqui, né, algo para a gente começar a conversar, né? É, eu tenho 1 hora com vocês, já falei aqui 40 minutos, né? E eu quero agradecer, né? Aqui estão os meus contatos para que vocês possam ali também tirar as dúvidas. Mas, Carlos, vamos nós agora para Vamos, bater vamos, esse papo. vamos bater um papo. A ideia era essa mesmo, era fazer um bate-papo aqui leve, né? Ela fez uma entrada aqui fez um overview geral, passou muita coisa legal. Ela não estava vendo aqui, mas eu estava anotando um monte de coisa, né? Até bati foto de um slide, porque eu achei Super. muito bacana, né? Não, tem muita coisa aqui rica que eu estou utilizando, inclusive, no meu dia a dia agora e a cabeça aqui está fervilhando, né? Mas eu tenho assim algumas coisas para perguntar. Eu não sei se assim, são coisas do dia a dia, né? E você vai me passar a sua percepção. É, olhando as áreas comuns, olhando ali os silos, né? Venda, logística, né? Eu tenho a parte de TI, que também é muito comum nas empresas, né? Quais dessas áreas, eu não sei se isso se existe, né? Como responder essa pergunta, mas em quais dessas áreas a quebra da experiência do cliente mais frequentemente prejudica o cliente? O que que você tem visto por aí? Gente, o que mais quebra a experiência do cliente são as promessas que a venda faz para aquilo que realmente as empresas entregam. Como é que bate? Marketing, eu digo assim, ó, existe a pré-venda, a venda e a vida do cliente, certo? A pré-venda é a paquera, é ali onde eu estou paquerando, estou querendo entender, estou avaliando as possibilidades. Aí eu tenho a venda, que é o namoro, né? Então, eu paquerei, eu estou namorando. Namorando ainda é cada um em cada casa, né? E aí eu fechei o meu contrato. Quando eu fecho o meu contrato, eu passo a virar um cliente. Eu vou fazer parte da sua vida agora com o cliente. E aí eu chamo casamento. E é no casamento,
né, que a gente começa a ver quem realmente são as pessoas. Porque na paquera eu vejo de vez em quando, no namoro eu passo a conviver um pouco mais, mas no casamento eu estou ali diariamente. E é onde a gente começa a descobrir quais são as dores que a gente consegue ou não conviver dentro daquela experiência. Então, o que que acontece? Normalmente, a paquera aconteceu, o namoro veio. Aí, no namoro, eu já começo a perceber que eu quero casar com essa pessoa, mesmo com as dificuldades. Então, eu já sei, ó, isso aqui eu te entrego, isso aqui eu não te entrego. Mas qual o principal BO? É que, às vezes, no namoro, eu digo que eu sou muita coisa, que na hora da entrega, que é quando o cara entra ali no casamento, a empresa ainda não tem. E aí, o time de experiência e sucesso do cliente ficam loucos. Por quê? Porque eu preciso entregar o valor para o cliente que foi ofertado no namoro. Então, o que mais ocorre é essa quebra de expectativa, que é a venda diz uma coisa e na execução é outra diferente. Então, eu vejo bastante isso em quase todas as empresas que eu atuo hoje, tá? Então, eu também atuo dando treinamentos, né? Faço ali algumas mentorias e essa é o principal BO. É o que vendas vende e o que a empresa entrega no real. Entendi, perfeito. Eu estou vendo aqui algumas perguntas aqui, eu já estou olhando aqui o nosso chat, né? Agradecer aqui a Márcia Fernanda, né? Eu estou vendo aqui a presença aqui do Márcio Monte. Márcio Monte é um cara genial aqui no Ceará, trabalha com design. A Keila, a Andressa, Jean Paulo. Muito bacana, a gente tem um público aqui premiado, viu? Roberto Paranhos. Só para citar E alguns aqui que estão aqui acompanhando a gente e, enfim, e estão aprendendo aqui, né, junto com a gente. Tem um comentário aqui, ó, da Jerusa Ribeiro. Uma experiência ruim é realmente a razão que deixamos de ser clientes a buscar é a razão, deixa eu ver se eu entendi, é a razão de deixarmos de ser clientes e buscar a concorrência. Pronto, perfeito, né? é É, a- exatamente isso. Pronto. Aí tem uma pergunta aqui, ó, Denise, como sensibilizar o CEO para que ele acredite na importância de dar ouvidos aos clientes? Ah, gente, o que que dono de empresa quer? Dinheiro. Nem vão conversar com dono de empresa dizendo que vocês vão mandar florzinha, presentinho para o cliente, ele vai ficar feliz e ele vai achar isso bom. Primeiro, porque ele vai estar tirando dinheiro do bolso e não trazendo dinheiro para o bolso. Então, quando você quer mostrar para qualquer pessoa, principalmente para dono de empresa, de que ter uma área para se centralizar as experiências do cliente, você precisa mostrar dados. E como que você faz isso? Peguem os dados que vocês têm de reclamações de clientes, o quanto que isso gerou financeiramente de retrabalho e de reputação de marca. Mostre o quanto que isso gerou, ó, financeiramente. E mostre para eles que se vocês tiverem uma área onde internamente vocês resolvam isso, antes do cliente se estressar, o quanto que ele vai reduzir de processos e retrabalho financeiro. Então é isso. Vocês querem ter uma área, ter algo, mostrem para ele que escutar os clientes gera resultado financeiro. E como que eu sei? Pego os dados de retrabalho por falta de escuta do cliente e mostro para eles o quanto que ele teria economizado. Então é assim. Só se coloca alguma coisa na cabeça de dono de empresa se você mostrar dados financeiros. Bacana, bacana. Tem um comentário aqui do Bruxa, live sensacional. O HS Barreto, top demais. Ouro em pó, a metáfora. O próprio Paranhos, estou acompanhando com atenção. Relacionamento com o cliente é minha paixão,
né? E tem uma outra aqui, a Clarissa Menezes, ó, como aplicarmos o conceito de dono do processo nessa jornada do cliente, se cada processo que impacta o cliente tem seu dono. Pronto. Primeiro que nos processos, a gente coloca como donos, né? A gente coloca o dono do processo A, o dono do processo B e o dono do processo C. Quando a gente centraliza, né, os processos nos clientes, só existe um dono, que é o cliente. Então, quais são os indicadores que cada área, já que são donos de processo, eles precisam entregar para que o dono principal do processo tenha resultado, enxergue valor. Então, quem é o dono do processo? O cliente. Quais são os indicadores que essas áreas precisam entregar? Aí eu coloco os donos do processo para mostrar que eles estão gerando retorno financeiro ou valor para os clientes. Então, é assim que a gente distribui, tá? Todos os donos dos processos, em todas as áreas, eles têm indicadores de experiência do cliente. Legal, bacana. Então, acho que em complemento, primeiro aqui o HS Barreto, metáfora do casamento. Parabéns pela visão, né? Aí tem aqui, aqui tem o Márcio Monte que está perguntando: vamos conseguir assistir novamente depois? Se sim, como? Sim, sim, Márcio, vai ficar gravado aqui, tá no canal da BPMP. Mas sim, a pergunta a resposta é objetiva. Vai ficar disponível o link para assistir depois, sem nenhum problema. Uma outra pergunta: qual a diferença do dono de processo, o dono da empresa e o dono, entre parênteses, né, gestor da área? Bora lá. Gente, o que são processos? O dono do processo é o cara que vai olhar todas as áreas que estão interligadas para entregar valor. O dono da empresa é aquele cara que precisa ser impactado financeiramente. Então, bora lá. Dono da empresa, eu preciso mostrar que os donos dos processos são capazes de entregar o valor para a empresa. Então, o dono do processo é aquele cara que vai orquestrar todas as áreas que estão vinculadas à entrega daquele valor para talvez o último dono aí seja o cliente. Né? Talvez seja isso. Eu tenho o dono da empresa, os donos do processo e o cliente. Então, os donos do processo, eles precisam orquestrar que todas as áreas estejam entregando os seus resultados de experiência do cliente para quem paga as contas, que são os clientes. E essas informações, esses dados financeiros, eles são levados ao dono da empresa para que ele consiga enxergar que quanto mais ele invista nisso, mais retorno ele tem, que é o ROI, em cima do ROX. Não sei se eu consegui responder, mas eu acredito que a pergunta tenha sido essa. Perfeito, perfeito. Tem o Bertol DV, não sei se é certo assim. Ele está perguntando aqui: gostaria de saber a fonte, né? Foi um dos slides do dado. Dos Dos 70%, né? 70% do cliente são problemas de processos, não de pessoas. Tá, mando para vocês, tá, gente? Eu peguei aqui do meu material, não vou abrir aqui agora, mas eu mando ali nos comentários do chat, tá? Eu mando para vocês, certo? Eu Bacana, puxei de bacana. um documento para o outro, acabei não puxando ali a fonte, mas eu mando para vocês. Tem duas coisas que eu tenho que mandar. É a apresentação, o link da apresentação, aí eu deixo lá no Google e esse link aí do dado, tá bom? Parece que já colocaram aqui, ó. Já? Já achar? Já. Eita, que o povo é mais rápido do que eu. Pois é, tá escrito aqui, ó. Obrigada, galera. Ó, tem aqui já o link aqui Oi, do. Denise, olha só, a voz oculta, sou a Viviane Érica, a galera aqui já me conhece, e eu fico aqui de anjo oculto, tá? E lógico, né, Obrigada! eu já conheci essa sua estatística, porque eu uso nas minhas palestras, e quando perguntaram aí, eu disse, caramba, eu não vou, né, eu não vou deixar você numa situação difícil, porque eu sei qual é a fonte e já te mandei. Oh, Legal. Então, maravilha! do Nosso live suporte. aí, gente, O obrigada nosso aí pela suporte. presença. A live é de E vocês. Eu só entrei aí para ajudar aqui no Gente, a Vivi é bate-papo, porque eu uma sou anja mesmo, viu? Porque eu vou filha com te oh, vocês dizer, aqui. meu computador não estava querendo conectar o Zoom de jeito nenhum. 2 minutos antes de começar a live, pum, ela surgiu com a varinha de condão dela e deu tudo certo. é o nosso suporte aí, viu?
Mas tem outra pergunta aqui, ó. Todos os pontos de contatos com clientes devem ser indicados como indicadores, tanto no BPMN como no seu modelo, como no seu modelo seriam espelhados? Acho que é isso. Eu acho que ele quer saber se todos os É, pontos de contato eu preciso metrificar. tem, Os principais pontos de contatos que eu preciso metrificar são os pontos que eu sei que deve gerar valor para o cliente. Então, o que é valor para o seu cliente? A primeira coisa que vocês precisam saber o que é para ser metrificado é entender o que é valor para o seu cliente. Porque o que é valor para a empresa é diferente do que é valor para o cliente. Vou dar um exemplo, certo? Aqui na empresa, a gente tem uma tecnologia onde a gente faz a captação de voz do nosso cliente. Para a gente, o que é valor? Um dos pontos de contato é saber a quantidade de pessoas que estão sendo impactadas com as pesquisas. Então, é o número de disparo de pesquisa. Então, quanto maior o número de disparo dessas pesquisas, desses comunicados, dessa escuta, para a gente é um valor. Por quê? Porque se o cara ele está mandando, isso quer dizer que ele está enxergando valor dentro do nosso produto. Agora, para o cliente, será que a quantidade de disparos é importante? Não. O valor para o cliente já é as respostas que o cliente dá. Não é a quantidade de respostas, é o que o cliente fala nas respostas qualitativas. Então, nem sempre a quantidade de respostas é o que realmente é valor para o cliente, mas sim o que o cliente diz que ele precisa melhorar. Então, eu preciso saber o que é valor para o meu cliente. Então, o que que a gente mede como valor para o cliente? A quantidade de respostas qualitativas que ele recebe. Mas, para mim, como empresa, o que que eu meço como valor? A quantidade de dados que estão sendo disparados. Então, para você saber o que você vai metrificar ou não, dentro dos pontos de relacionamento, você precisa mapear quais são os valores que você vai ter que entregar dentro do tempo de permanência do cliente na sua base. entendi, perfeito. Eu tenho uma pergunta, tá? Tem uma Vamos. situação que eu acho super, super, super aqui para a gente conversar. Existe uma situação no Brasil que é, ao mesmo tempo, a população está envelhecendo. Não é só um problema do Brasil, um problema de Do vários mundo. locais do mundo, né? Ao mesmo tempo, você tem o segmento bancário otimizando tudo, tá? Tudo é tecnológico. Tudo não tem mais o contato presencial nos bancos, tá? Então, você não vê aí que existe uma contradição, ao mesmo tempo tem um pessoal analógico e ao mesmo tempo existe aí existe ao mesmo tempo uma automação que é a antítese desse movimento de envelhecimento das pessoas. Em que momento a experiência do cliente vai fazer essas duas coisas conversarem? Eu não sei se eu consegui ser claro, mas o que eu queria dizer é, eu tenho automação que a maior parte dos velhinhos ali, das pessoas mais idosas, tem uma certa dificuldade, e eu tenho uma população envelhecendo cada vez mais, entendeu? Que tem um certo afastamento disso. Como é que a experiência do cliente vai desenhar esse tipo de coisa, esse encontro de dois mundos? Desculpa pela Hoje, pergunta, né, hoje, no complexa. momento atual que nós estamos, nós temos a população envelhecendo, que já tem a tecnologia integrada, e nós temos pessoas que são idosas já, que não acompanharam essa tecnologia. Exato. Nesse Qual é a atual momento, linguagem que eu tenho que utilizar? nesse momento, eu tenho esses dois. Tanto que a maioria do público que a gente vê em bancos online já são os idosos, entre aspas, né? Porque na nossa época, exemplo, a partir de 2027, eu vou ser considerado, 2026, eu vou ser considerado uma pessoa idosa, porque eu já bati os 40, né? Vou bater os 40 o próximo ano, se Deus permitir, né? Então, eu vou ser uma pessoa idosa tecnológica. Eu já vivi dentro dessa tecnologia. Mas, exemplo, minha mãe tem 72 anos e ela não viveu essa experiência tecnológica.
Qual o banco que minha mãe mais gosta? Os bancos físicos. Eu detesto ir para fila de banco. Então, os bancos tradicionais tiveram que correr na frente para poder alcançar os bancos hoje tecnológicos. Então, Bradesco, Santander, Itaú, que eram bancos tradicionais, Caixa, né? Eles precisaram se moldar para não perder essa faixa de mercado que é da minha idade. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem tirar essas agências 100% física, porque ele ainda tem esse perfil de cliente. Então, qualquer tecnologia, qualquer experiência, você precisa entender quem é essa sua segmentação de cliente. Então, não é, Márcio, que vai acabar. Porque eles não podem acabar, porque eles entendem que tem pessoas que ainda estão nesse contexto que não são tecnológicos. Mas, daqui a uns 40, 50 anos, a maioria dos idosos já vão ser idosos tecnológicos. Então, vai ficar mais fácil. Então, o que que eu devo usar de tecnologia para o meu cliente e quem são os meus clientes? É simples. Entendi. Perfeito, perfeito. Importante observar o que você comentou agora, né? A visão de futuro são dos idosos tecnológicos, né? O que está surgindo aí já é gente aí que já está, apesar da idade, afeita, né? Ao mundo mobile, né? Ao Já já as computador. crianças saem falando. Elas Perfeito. nascem falando com um tablet na mão e um celular para tirar uma selfie. É isso aí, bacana, excelente comentário. E uma outra coisa que eu tenho é o seguinte: é muito comum o pessoal de processo trabalhar aqui com a parte de eficiência operacional, né? E aí tem um outro choque aqui, que é o choque da eficiência operacional com a experiência do cliente. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque em algum momento alguém vai estar ali junto com a experiência, por meio de indicadores de tempo, de processo, fazendo o máximo possível, mas ao mesmo tempo isso pode estar trazendo algum prejuízo ali para a experiência do cliente. Então, experiência do cliente versus eficiência operacional. Existe conflito entre essas duas áreas? Existe se a empresa ela for focada apenas nos processos internos. Ela não vai se importar com a experiência do cliente. Então, quanto mais eficiência operacional eu tiver, melhor para a minha empresa. Mas se eu tiver preocupado com quem paga minhas contas, eu vou começar a olhar para os meus processos para saber o quanto minha eficiência operacional interna está prejudicando a experiência do meu cliente. Então, essa é a jogada. É melhor aumentar um pouco o custo e ter os clientes comigo, ou reduzir os custos e ele ir para o meu concorrente? É uma conta rápida de ser feita. Perfeito, perfeito. Denise, infelizmente chegamos aqui nas 8 horas, tá? Foi um bate-papo leve, rico. Eu aprendi bastante, né? Fiz várias anotações aqui. A gente teve um público seleto aqui, tá? O HS Barreto, obrigado aqui pelo Betou de ver. Eu tenho aqui Márcio Monte, muita gente, o próprio Paranhos, como eu falei, muita gente boa participando e mandando aqui perguntas, tá? E em Mandem nome da essas perguntas lá no meu arroba que eu respondo vocês, tá, gente? Não se preocupe. Bacana. Então, Se eu ó, demorar um pouquinho, não tem problema, mas eu vou responder todo mundo, tá? deixou aqui então já as portas abertas. Vamos aproveitar aqui porque a Denise tem muito conhecimento para passar. Bom, em nome da BPMP, eu agradeço aqui. Eu sei que você tem uma agenda corridíssima. Para vocês terem uma ideia, eu fiz contato com a Denise aqui, deve ter sido em outubro, e eu consegui a agenda só em dezembro. Então, aí, por aí vocês tiram aí como a agenda dela está corrida. Ela veio correndo de outro evento para estar aqui com a gente, então agradecer a disponibilidade dela. É uma sexta-feira à noite, eu sei que não é fácil, todo mundo está cansado, mas foi bacana. Eu gostei bastante, compartilhou muito conhecimento. E aí eu deixo o espaço aberto para a Denise, caso ela queira falar aqui do livro, falar sobre a sua agenda, se vem novidade aí. Vamos lá, vamos ver o que ela tem para Vamos falar. nós.
Vou mostrar aqui o livro para vocês, tá? Eu estou como coautora desse livro. Vou deixar também o link lá na live para que vocês possam adquirir, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu pegar aqui até a página para vocês entenderem. Eu estou falando sobre algo que a gente falou hoje, certo? Os 4 R's, tá? Da lucratividade, focando nas experiências do cliente, tá? Para o próximo ano, né? Para a felicidade de algumas pessoas que já estão aí me comunicando, vou estar dando start aí a todo o contexto de educação, tá? Então, a partir do próximo ano, eu vou estar aí fazendo mais palestras, mais treinamentos, né? E mais mentorias, focando para ajudar as empresas a aumentarem o seu faturamento com as experiências do cliente. Então, pode entrar aqui pelo @denise_barroso_cx para poder entender um pouquinho mais. E para quem quer conhecer a tecnologia, como a tecnologia vai ajudar vocês a terem esses dados em tempo real da voz do cliente, pode procurar o arroba, né, que é o que está aqui nas apresentações, que é o Plique, PLIQ. Então, a gente utiliza a tecnologia com conhecimento para poder a gente ajudar vocês aí a faturarem ainda mais com o mercado, tá? Quero agradecer, né, o Márcio pela paciência que ele teve, né, com o encaixe da minha agenda, né, como ele falou, né, ele sempre vinha e eu realmente não estava conseguindo entrar, mas a gestão de processos fez e faz parte da minha vida, né? Tive ali um contexto com o Carlos, né? Então foi algo que a gente viveu essa experiência há muito tempo atrás, né? E sou muito grata, né? Principalmente também ao Paulo Carvalho, eu acho que vocês conhecem, já deve ter passado por aqui, né? Que foi ali também um dos meus mentores para que eu chegasse aonde estou hoje, né? Então sou muito grata a vocês, né? Da ABPMP para a gente construir aí essa jornada de sucesso que a gente caminha muito tempo longo. Joia. Bom, agradeço demais. Eu sou Carlos Márcio Campos Lima, estou como gestor regional da ABPMP Ceará. Agradeço também a Viviane, que está aqui sempre nos apoiando. Vivi, Ela é cadê você? Aparece? aparece, Vivi. Já! Oi, É, galera! Estão me vendo por aí? agora Obrigada sim. pela Sim. presença. Olha, Denise, tivemos 100% de joinha, então não ficou ninguém sem dar seu joinha hoje. Teu Net Promoter Score aí foi um sucesso. Que bom, hein? É isso. Foi mesmo. Que bom também, gente. Muito obrigada por vocês que entraram no sextou aqui, né? Essa live foi pouquíssimo divulgada. A Denise foi uma convidada aí um pouco, eu diria, difícil de acessar até e confirmar a agenda. Mas olha que bom, deu certo. E você está deixando aqui, Denise, junto com o Carlos, um legado muito importante para o canal. Esse é um tema que a gente fala pouco, né? Sucesso do cliente. Embora a gente tenha referências de profissionais brasileiros que escrevem sobre jornada do cliente, a gente tem a Gisele, né, que é best-seller, não sei se você conhece, uma das A de fundadoras do Reclame coleguíssima. Aqui, né? Ela é uma inspiração. Eu conheço a Gisele desde quando ela começou a entender as reclamações de cliente. E, gente, esse tema nunca parou de crescer e a empresa ou dá ouvidos ao cliente ou não vai precisar mais ouvir o cliente. É basicamente isso, Ou né? a É empresa vai ponto, fechar as portas, né? Sobre isso. osso ou ponto fora, né? Então, gente, que bom. Obrigada, tá, Denise, que você falou desse tema, Carlos, que você trouxe esse tema. Você já fica convidada para uma próxima live que a gente vai fazer. E olha, eu acho que você, com o autor da gamificação, aquele cearense aí que você comentou agorinha, já vamos deixar essa expectativa aqui. Você e o Paulo Carvalho, né? Numa live. O Vamos, que é que vamos vocês sim. acham? Ah, tô pronta. Tá pronta? Então tá, vou entrar em contato com o Paulo para a gente fazer essa roda de conversa. São Vamos sim. experiências de gamificação, né? O Carlos, ele ouve, o Paulo, ele ouve muito o cliente, os stakeholders, né? Ele vai muito além do cliente nas metodologias que ele aplica. Uma pessoa incrível também que você mencionou. E não só ele, né?
vamos dar o mérito a todos aqui que você citou na sua palestra. Eu até, enquanto os meninos pediram aqui no chat onde estavam as fontes, nossa, você bebe da mesma fonte que eu, viu, Denise? Então, eu já fiquei sabendo, nossa, eu já usei essa estatística. Rapidamente, eu busquei aqui no PowerPoint e eu tinha no rodapé. Tá, coloquei aí, Eu que bom. copiei de um e não trouxe ela. Mas deu Não, certo. O mas importante é que já chegou. é o de menos, porque quando o número é muito conhecido, gente, a gente já tem em mente, principalmente a gente de Aham. processo. A gente bebe nessa fonte de conhecimento igual. Então, obrigada aí por trazer tanto conhecimento hoje para a gente, Denise. E Eu que Carlos, agradeço, gente. Brigadão, viu? De obrigada verdade. também. Obrigada, Carlos, e a todo o time da BPMP Ceará. Tamo Tchau, junto. galera. Um Tamo junto. abraço. Tchau, Tudo de galera. bom. Sextou. Vamos lá. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.